Outro salmo que eu gosto muito mesmo é o Salmo 27. Em situações difíceis da minha vida, eu me refugiei nesse salmo. O Salmo 27 é um salmo que também Davi mostra toda a sua confiança em Deus e ele mostra que numa situação assim que não tem escapatória, só um pode resolver a vida dele. Eu não vou ler o salmo todo porque ele é um salmo um pouco mais longo, ele tem 14 versículos, mas tem alguns versículos que eu acho que vale a pena ler e falar e meditar sobre. O primeiro versículo diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Eu acho lindo esse primeiro versículo quando ele fala: O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. A quem temerei? Se eu tenho uma luz para me direcionar na minha escuridão, na escuridão da minha alma, eu vou temer o quê? Se eu tenho do meu lado a própria luz, não há trevas para a luz. Então ela ilumina todo o recanto da sua alma, ela ilumina todo o recanto mais obscuro da nossa alma. Então, aqui novamente, são as imagens que eu gosto muito dos Salmos, né? O Senhor é a luz, o Senhor é a minha luz, é Ele que ilumina os meus dias, é Ele que ilumina os meus passos, é Ele que direciona, como o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida, a vitalidade que eu tenho é o próprio Deus. A minha vitalidade, a força da minha vida, ela é o próprio Deus que me dá. Ele é a força da minha vida, eu só tô de pé por causa dele. E aqui ele fala, esse salmo é um salmo muito forte também, para quando você tá acuado, encurralado pelos seus inimigos, porque existem os inimigos declarados e os inimigos que não são declarados, né? Mas não adianta, é meio utópico, né? A gente falar que, enfim, aquele que busca viver uma vida de integridade, uma vida de retidão, não quer guerra com ninguém, só quer seguir o seu caminho, fazer a sua jornada. Que nós não temos inimigos. Nós temos inimigos. Experimenta só tentar fazer o que é reto, justo e íntegro. Você vai automaticamente disturbar e incomodar as trevas. Porque sempre haverá um que vai falar lá, a certinha ou o certinho, aquele que quer, enfim, fazer tudo certo. Ai, especial. Mas todo mundo tem. Não adianta, todo mundo tem, sempre tem alguém que se levanta contra os nossos projetos, contra a nossa vida. Às vezes um inimigo não declarado, alguém que se diz amigo, que tá perto e que na verdade quer puxar seu tapete para que você, enfim, caia ou não consiga atingir os seus objetivos. E esse salmo é um salmo de refúgio, é um salmo que diz: eu não vou me abalar, eu vou confiar naquele que pode fazer por mim o que eu não posso. O versículo 8 diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, quando Deus falar para mim, me busca mais. Ele prontamente diz: eu te buscarei, Senhor, eu te buscarei. E no Salmo, no versículo 9, ele diz: não esconda de mim a tua face, e não me rejeite com ira, pois tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ainda que um pai e que uma mãe desampare, ele sabe que existe um pai de amor que nunca vai desampará-lo. Não me entregues, no versículo 12,
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles levantam falsas testemunhas contra mim e respiram crueldade. Eu pereceria, sem dúvida, se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E aqui é uma chamada para a esperança, é uma chamada de que eu pereceria totalmente se eu não acreditasse que eu veria, que eu verei os bens de Deus nessa terra, na terra dos viventes, na terra que nós estamos vivendo. Porque muita gente acredita assim, Deus ele vai, enfim, dar a sua boa parte no além, na outra vida, enfim, quando você partir. Mas aqui o profeta ele diz, não, eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera em Deus e tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque Ele vai te fortalecer nesse processo de espera. Todos nós temos algo que nós esperamos que Deus irá fazer, que Deus irá cumprir, algo que nós oramos, colocamos na mão dEle. E muitas vezes, por causa das adversidades da vida, esses sonhos, esses projetos, eles ficam engavetados ou eles perdem um pouco o sentido, porque você já esperou e você, nesse processo de espera, deixou de acreditar. Mas aqui o salmista, ele nos empurra para que nós possamos exercitar a nossa alegria da esperança. Porque só o fato de esperar algo, nós devemos exercitar em nós a alegria da espera, para que nós possamos suportar as aflições que virão nesse momento de espera. E nós devemos suportar essas aflições, essas situações desafiadoras que podem vir e que certamente virão no nosso momento de espera, como? Nos animando na palavra, nos animando nos salmos, nos animando, sendo mais ainda do que nos animando, né? Sendo também uma palavra animadora para aqueles que estão vivendo situações difíceis, porque certamente amanhã Deus enviará alguém que fará o mesmo conosco, não é assim?